Minutos para fazer o seu pronunciamento. Muito obrigado, deputado Wellington, presidente dessa casa. Eu queria trazer o pensamento, a visão de um parlamentar do PSC a respeito da nossa economia. Um país, um Brasil gigantesco, um país extraordinário que acolheu imigrantes como os meus pais. E hoje eu queria fazer uma homenagem aos brasileiros. Brasileiros que têm o rosto como o meu, que vieram oriundos da imigração, que acreditaram nesse país. E hoje quero aproveitar essa tribuna, senhor presidente, e demais parlamentares e povo brasileiro, a homens como Hirofumi Nakagiri. Veja que pelo nome já dá para perceber, nessa homenagem que nós queremos prestar dessa tribuna aos estrangeiros, aos imigrantes que vieram estabelecer nessa pátria a sua morada, a sua herança, os seus filhos e as gerações futuras. É preciso deixar bem claro, senhor presidente, que são brasileiros por excelência. Estava conversando com esse empresário no Paraná, ali na Vila Auer, e próximo também à nossa rodoferroviária. Ele dizia: Takayama, eu não vou morar no Japão. Eu quero agradecer ao Brasil por ter acolhido a minha família, por me dar uma oportunidade de crescer na vida, e aqui vão viver as minhas gerações futuras, os meus netos e as gerações futuras. É em homenagem a esses homens que choram por desejar ver um Brasil melhor, é que eu estou usando a tribuna hoje. Eu quero nesse pronunciamento trazer, pelo menos detectar os gargalos que fazem desse país um país que sempre fica como a pecha de país da esperança, mas não vemos uma saída. Parece que quanto mais nós desejamos ver o fim do túnel, parece que mais nuvens negras aparecem, e o crescimento, o desenvolvimento sustentado nesse Brasil acabam sendo barrados por algumas situações que eu posso nomenclar aqui, como por exemplo, a infraestrutura precária no Brasil. Segundo, o déficit da mão de obra especializada. Terceiro, e aqui eu quero me prender um tempo maior, em homenagem aos empresários como da FIEP, como Edson Campagnolo e tantos outros, e empresários que constituem o nosso Brasil, que geram empregos, mas que se veem atados nas situações que eu quero aqui detectar, ou quando nada, relatar. Eu quero me prender à nossa cruel, no nosso cruel sistema tributário, que precisa emergentemente, urgentemente de uma reforma. E em quarto lugar, a nossa baixa capacidade de investimento público e privado. E em último lugar, o excesso de burocracia nesse país. Parece existir, senhoras e senhores brasileiros, parece existir uma espécie de um consenso de que a nossa infraestrutura brasileira está deficiente, mas que parece que não avança. Ninguém se compromete a melhorar, e aqui estamos nessa casa para debater. É esse país que nós queremos para os nossos filhos, para as gerações futuras? Nós somos responsáveis por um Brasil melhor amanhã. E aí, se nós não pagarmos o sacrifício de buscarmos, por exemplo, uma reforma tributária urgente, nós estaremos fadados a ver os nossos filhos sofrendo numa baixa competitividade com os países externos, com os outros países. A guerra econômica hoje não é o Santa Catarina com o Paraná, o Rio Grande do Sul com São Paulo, ou o Rio com as Minas Gerais. Não. Não se trata de uma guerra entre uma cidade ou outra, ou entre o estado e outro. Hoje, nesse mundo globalizado, nós temos que estar preparados tecnicamente,
economicamente, com uma legislação que ajude os brasileiros a competirem com a China, com a Índia, com a Rússia e até com os demais países emergentes. O governo seguidamente aí anuncia novas rodadas de licitações e acha concessões temporárias. Vemos aí a nossa Copa do Mundo, mas nós vemos aí aeroportos dizendo que está havendo a reforma, mas estamos aí vendo as situações cada dia mais difíceis. Parece que o Brasil não consegue caminhar, não consegue avançar. Esse país que conquistou a posição da sexta maior economia do mundo em 2011, agora parece que se vê às voltas novamente com as dificuldades estruturais, burocráticas, econômicas, que acabam destoando, senhoras e senhores, do papel assumido por esse país no cenário internacional no último tempo. Não quero fazer críticas político-partidárias, seja Fernando Henrique, a Dilma ou a Lula. Cada um acredito que fez o seu trabalho, mas nós temos que juntar hoje no mutirão pelo Brasil, para que ela galgue como esse país gigantesco também seja um país gigantesco nas possibilidades de crescimento aos nossos filhos na economia. Essas recentes quedas de juros, que por muito tempo foi, vamos dizer, uma fonte de lucro para os especuladores, nós sabemos que agora o brasileiro tem que aprender a conviver com juros baixos e realmente produzir. Eu poderia falar sobre a nossa infraestrutura precária que nós estamos vivendo num país com o PIB baixíssimo e uma inflação altíssima. Outro problema é a falta de mão de obra especializada nesse país, mas eu quero me prender hoje numa homenagem a brasileiros como o Hirofumi Nakagiri. Com ele, eu sei que estou me dirigindo a milhares de brasileiros que estão com o grito entalado, empresários que geram empregos, mas que não conseguem ter poder de competitividade com os países aí fora. O Banco Mundial diz o seguinte, que nos recentes estudos, no Brasil, minha gente, olha aqui, na questão tributária, um trabalhador, uma empresa precisa de 2.600 horas por ano, tá? Só para pagar impostos. O Brasil precisa de 2.600, em contrapartida com países como a Argentina, que só precisa de 415 horas. É a China que precisa de 390 horas para pagar imposto. O trabalhador da Índia só precisa de 254 horas por ano. Já o Brasil precisa de, pasmem senhores, 2.600 horas. Então, é hora de nós, eu queria pedir aos nobres pares, para que haja, ao senhor presidente dessa casa, que haja a urgência de uma reforma tributária para que o trabalhador brasileiro, o empresariado brasileiro, possa ter poder de competitividade contra esses países que estão brigando no mundo. E a gente fica horrorizado, porque nós mesmo aqui temos vários produtos que nós usamos aqui que são oriundos de outros países, porque o parque industrial brasileiro sucateado e o empresariado brasileiro sem estímulo. E aí nós acabamos nos tornando o quê? Um país apenas de exportação de produtos primários, apenas um país extrativista. Só se exporta o soja quando poderíamos agregar valores e fazer o soja produzir produtos terceiros aqui e podermos exportar valores agregados. Mas fazer o quê com uma economia? Dizem que o Brasil tem justiça social. Eu vou provar a mentira. Que país social é esse, onde um camarada que ganha, junto com toda a sua família, 3 mil e poucos 500 reais, paga 27,5%. Mas o brasileiro que ganha 1 milhão, rico, por mês, paga também os mesmos 27,5%. Que justiça social! Isso aqui se torna um paraíso. Então, o rico, os brasileiros mais ricos sabem da sua função social de ajudar com o imposto maior para poder tirar esse Brasil, esses abismos sociais do brasileiro muito pobre e do brasileiro muito rico. Ora, meus amigos, é claro que isso vai provocar uma guerra social e é o que nós estamos vendo. Ninguém consegue explicar, é só ver esse paraíso fiscal que é o Brasil,
O trabalhador, eu nunca vi um lugar no mundo onde se cobra imposto de renda sobre salário. O Brasil é o único país que cobra imposto de renda sobre salário. O PSC está aqui, nós estamos aqui para ser uma ferramenta para ajudar a mudar, para provocar a urgente reforma tributária, porque não podemos falar de justiça social num país onde o IPI, que é o produto industrializado, somado com o ICM dos municípios, mais os PIS e os COFINS do 9,25%, dá 30% mais de IPI. Meu Deus do céu, ninguém consegue viver num país ou competir com os países aí fora com esses impostos, mais de 40 tipos de impostos que nós temos. Como é que nós podemos ter poder de competitividade num país que não há estímulo? Por que não há estímulo? Ora, nós não temos, nos tornamos, qual é o estímulo que o industrial vai ter em produzir aqui com esse monte de impostos? E olha, é o único país que tem imposto sobre produção, gente. E além do ICM, que vai formando aquele que a gente chama de efeito dominó, efeito cascata, ainda tem imposto sobre produção. Quando todos os países modernos no mundo têm uma legislação que há incentivo na produção. E aí, vamos ter o quê? Quem é que vai ter mão de obra numa legislação trabalhista onde o patrão se torna criminoso e as pessoas se aproveitam de uma legislação, de uma CLT ultrapassada do tempo ainda do nosso glorioso Getúlio Vargas, e aí o empresariado que gera emprego vira bandido. E aí, de que maneira, não é? Nós podemos melhorar. Então, é preciso ter coragem, né? Olhar esse tal de valor agregado. Temos que processar os produtos primários ao invés de exportá-los, né? Em vez de exportar ferro, produzir aqui valor agregado, melhorar o parque industrial que já está ultrapassado para poder ter poder de competição contra a China e tantos outros países. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, brasileiros e brasileiras, nós precisamos parar para refletir, porque fazem discursos, fala-se muito nessa casa, mas passam-se os presidentes e ninguém toma providência. O PSC está aqui para dizer, nós vamos em todo momento cobrar isso de todos os nossos parlamentares, porque nós não viemos aqui para essa casa para ficar aqui de braços cruzados, vendo o país indo à bancarrota e vendo a herança que nós vamos deixar para os nossos filhos. Muito obrigado, senhor presidente. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.